público ainda é muito cruel, tipo... E a gente acha que o público tá melhorando na coisa de machismo e tal, mas quando você vai para uma plateia mais popular, que é, a gente entende o que que é o Brasil, que a gente sente o que as pessoas sentem quando tem uma mulher falando de comédia. Se inscreva no canal do Polo Cultural do YouTube, siga as nossas redes e compartilha com todo mundo. Eu nunca fui uma pessoa engraçada que se identificava como engraçada. Eu soltava comentários. Dentro das minhas amigas, eu era engraçada quando eu contava alguma coisa que deu muito errada num date. Em geral era isso. Tipo, lá vem, mais uma história que deu errada, babu. Mas eu não era essa pessoa que fica fazendo... Não sou no dia a dia, né? Que fica fazendo piada o tempo todo e tal. Você jura? Eu super acho que é. Você acha? Eu tenho a impressão de que quando tá uma galera numa roda, você, das meninas, é a que mais consegue, assim, chamar a atenção pras piadas. Ah, sim. E você é uma pessoa que consegue fazer os meninos rir, que é muito difícil. Você está numa mesa, tipo assim, no garrafada, que tá todo mundo junto, e você é a pessoa que solta tiradas. São tiradas. Mas você naturalmente é engraçada. Ah, muito obrigada. Mas na escola, eu acho que você já devia ser assim, não era, não? Eu perguntei pra uma amiga minha do colégio, eu falei assim, outra Renata, não é essa aí, eu falei, Renata, eu era engraçada porque eu não tenho essa memória, eu tenho a memória de um menino virando pra mim falando assim, vou até virar pra câmera. Ele virou e falou assim, você acha que você é engraçada, mas ninguém tá rindo de você. Você é a piada, gente. Caraca, foi aí que deu certo, amiga. Porque quando pega no ego masculino, é porque você tá fazando muito certo. Pode ser. Ele tava rivalizando comigo já, né? Não tinha percebido. O homem tem super isso de querer ser o engraçadão da turma. Se a mulher vai tirar o brilho dele, ele com certeza vai fazer isso. Ah, então acho que foi isso que aconteceu. Mas aí isso ficou muito na minha cabeça e, tipo, eu não via muita mulher fazendo comédia, então, tipo, eu não tinha muito essa referência, então eu não sabia muito bem do que eu ia falar, sabe? Falei, fala aí. Falei, eu vou subir, vou ficar falando da minha vagina no palco? Hoje eu faço com o maior orgulho. Mas no início eu não sabia o que eu ia fazer, né? E aí, quando eu comecei a dar palestra de gordofobia em escola, que eu falei, putz, eu seguro 1h30, 2 horas de palco, falando de coisa muito chata pra adolescente. Então, e brincando e tal, eu falei, putz, eu acho que eu consigo até fazer isso no stand-up. Então eu comecei, eu sou a chata do stand-up, porque eu comecei com um assunto chato. Eu comecei já falando de gordofobia, foi a primeira coisa que eu quis falar. E quando que você sentiu, assim, que começou a ter espaço pra você falar o que você queria? Eu sempre falei o que eu queria, eu já subi no palco fazendo isso. E eu tive essa oportunidade também porque a cena era muito pequena. Nessa época no Rio, quando eu comecei em 2017, eu acho que foi o meu primeiro ano, 2018. E aí não tinha muitos lugares, então como não tinha muitos lugares, não tinha muitas regras. Então eu abri, o primeiro show que eu abri, o primeiro open que eu fiz foi no show do Magno Navarro, que hoje em dia trabalha no Sport TV, se eu não me engano, puta comentarista, imitador incrível. Mas na época a gente fazia a mesma escola de teatro. E aí eu fui fazer uns minutos no show dele, ele tinha acabado de sair do Faustão, do Quem Chegar Lá. E aí eu fiz esse meu texto de gordofobia, tem o vídeo até hoje desse primeiro show. Eu olho e falo assim, não é hilário? Mas não é triste também, sabe? Acho que passa. Eu acho que as pessoas sempre se incomodaram. Acho que é isso. Não é que eu não podia falar, mas eu sentia muitos incômodos a respeito da minha performance. E eu acho que só diminuiu na hora que eu tinha números expressivos pra comprovar que isso é um tipo válido de show, sabe? Porque eu acho que antes eu era muito descredibilizada, assim, eu sentia muito narizes tortos e comentários. Sobre fazer uma comédia mais woke, assim, mais voltada pra... Não só isso, mas eu também fazia música, né, Danúbia? Então, tipo, música era uma coisa, tipo assim, tá roubando, tá fazendo música, tá roubando. E eu demorei a entender que, tipo, na verdade são recursos e você usa se você quiser, se você não quiser. Se quiser chamar de stand-up, fica à vontade. Se quiser falar que não é stand-up, eu não tô nem aí. Porque a casa tá sendo cheia. E é isso que importa pra mim, sabe? Fazem 3 anos que eu falei, olha, nenhum homem vai me botar pra baixo. Eu não vou ficar me depilando pra macho nenhum. Eu não vou ficar me arrumando pra macho. E aqui estou eu, 3 anos depois, sem macho. Então... eu até voltei assim, depilar, né? Arrumar e tal. Mas aí é pra mim. Pra ver se minha arruma um macho, então...
Eu tô introduzindo música também no show com o ukulele e eu sinto que tem muito isso, da galera falar: "Ai, mas" já me falaram em camarim, inclusive, que as pessoas que usam prop comedy, objeto, ou então faz até imitação mesmo, está atrapalhando as pessoas que estão fazendo stand-up de verdade, em uma noite de elenco. Aí eu fiquei tipo... Não, ó, eu acho que tem algumas coisas, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que realmente quando você leva um prop, é uma ferramenta. Então, quando você leva uma ferramenta para um show onde pessoas não estão usando outras ferramentas, destoa. Sim, destoa. Mas não quer dizer que você não possa fazer. É tipo, é o processo de cada um. E eu acho que, tipo, o que é de verdade é, se você leva o seu prop e você arrebenta, primeiro que isso desperta um desconforto, porque as pessoas vão falar assim, ah, será que essa pessoa... Porque o ego do humorista é incrível. Mas será que essa pessoa arrebentou porque ela levou o prop ou porque ela é incrível? E aí começa uma confusão mental. Eu não acho que atrapalha o show, acho que se você arrebenta sem ferramenta, é incrível também, sabe? Mas outra coisa que eu acho que é um fator é, principalmente para as mulheres, as pessoas não esperam o negócio ficar bom. Não dão o Já tempo, nivela por baixo. Não dão o tempo do negócio ficar bom. Não dão o tempo da pessoa se desenvolver, inclusive com o próprio dela, sabe? Cara, a primeira vez que eu cantei Mini Pinto, não era incrível, era engraçadinha, mas não era incrível. Acho que hoje é incrível porque eu até sei cantar, eu sei tocar no teclado. E aí eu fiz outras músicas. Hoje em dia eu tô fazendo músicas autorais e não tô mais fazendo paródia. Então, dar tempo ao tempo. Mas com as mulheres, ou você tá pronta, ou você vai ser esculachada. E tudo vão usar pra te desmerecer. Então, se você for com um prop, vão falar que, tá não sei o quê. Agora, muleta. Aí eles veem o show do Bo Burnham e acham maravilhoso. Acham incrível. Meu filho, como é que você acha que o Bo Burnham chegou até o que ele faz hoje? Ele chegou levando um tambor pro palco, uma flauta doce, um apito, mas ele precisou começar de algum lugar. Ninguém chega sendo o Bo Burnham, sabe? Isso é interessante, porque a gente já começou numa geração em que a gente começou já se expondo. A gente já começou soltando vídeo e mostrando o nosso trabalho. Por um lado é bom, mas por um lado, assim, a gente já se expôs muito desde o começo. Então, eu, por exemplo, os primeiros vídeos meus que eu vejo, eu falo, caramba, como eu era ruim. E as críticas que a gente levava na época, pegava num ponto muito pessoal, mas porque a gente tava aprendendo ainda a fazer, mas a gente já queria postar, a gente já estava numa geração que fazia e postava, né? E não só isso, existe a pressão de postar. Existe a pressão, existe a necessidade, assim. Eu postei pouco, viu? De vídeo de stand-up. Primeiro porque eu tinha medo de queimar texto, o que é uma insanidade, porque eu não tinha nem viu pra isso, tipo... tipo, Maurício Meirelles repete texto que tá viralizado, sabe? Por que eu não vou repetir, né? Afonso Padilha, Bruna, mas no palco eles fazem a mesma coisa. Mas eu acho que, por insegurança também, eu tinha um pouco mais de cuidado com isso. Eu acho que existe um afã de você postar, de que todo mundo poste, que é o único jeito de você crescer profissionalmente. Como é que você vai crescer profissionalmente com o público se você ainda não cresceu no ofício, né? Se você ainda não achou tua persona, se você ainda não sabe como que você escreve pra você. Acho que na hora que você estiver seguro pra, tipo, toda semana você realmente ter um texto de 5 minutos que você tá entregando, não é que você escreveu, porque escrever é uma coisa. Agora entregar. Eu acho que o Reels, ele é muito bom por causa disso. Porque se você tiver 30 segundos funcionando legal, já dá pra você divulgar o seu trabalho sem você precisar botar um texto integralmente lá, sabe? Porque às vezes uma coisa funcionou muito e é uma interação, uma besteira que às vezes te divulga, mas não precisa mostrar como é que tá exatamente o teu processo, sabe? Mas eu acho que é isso, a gente teve muita exposição, a gente ficou fragilizada, a gente ouviu muita coisa e os comentários da internet são muito cruéis, né? O público ainda é muito cruel, tipo... E a gente acha que o público está melhorando na coisa de machismo e tal, mas quando você vai para uma plateia mais popular, que a gente entende o que é o Brasil, que a gente sente o que as pessoas sentem quando tem uma mulher falando de comédia. Eu fiz determinadas participações em TV e coisa e tal, que eu percebia que o público às vezes empatizava com uma piada, mas não entendia como piada, porque aí vinha um outro humorista fazer uma coisa muito parecida, mas como era homem já era entendido como piada aquilo. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando muito na imagem da mulher e o que se espera de uma mulher engraçada. Eu acho que quando eu falo, por exemplo, de ser gorda,
fica muito mais palpável para as pessoas riem mais quando é uma plateia mais popular, porque isso é esperado de uma mulher gorda, que ela fale sobre ser gorda. Então, são muitas questões que a gente está lidando sendo mulher, que os meninos não têm que lidar, e a gente escolher postar mesmo assim é muito corajoso, mas ao mesmo tempo insano, né?